Olá, meu nome é Robélia Firmiano e a nossa aula hoje será uma aula especial sobre o sistema Cantareira. O que as provas cobram quando a água falta? O sistema Cantareira, ele é muito importante devido ao volume de água que ele armazena, né? E a questão de ocorrer transposição de bacias, das águas das bacias dos rios Piracicaba para a bacia do Alto Tietê. Então, é um sistema muito conhecido e é um dos maiores sistemas de abastecimento do mundo. Abastece cerca de 8,8 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Em 2025, no final, voltou noticiários por causa da baixa dos reservatórios. Em 2026, ele continua nesse começo do ano ainda nos noticiários por causa da baixa dos reservatórios. E ele é tema recorrente em concursos, caem questões sobre atualidade, matemática, estatística e meio ambiente. Então, o que é o sistema Cantareira? Um conjunto de represas interligadas. As represas são Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro. A captação, o tratamento e a distribuição da água é de responsabilidade da Sabesp. E ocorre a questão da transposição das bacias do rio Piracicaba para a região metropolitana de Salvador. A região metropolitana de São Paulo. Apaga aí o Salvador, hein? Região metropolitana de São Paulo. E existe um histórico de conflito pelo uso da água. Então, o sistema Cantareira, ele é importante, primeiro, pelo volume, muita água, e segundo, pela região que ele abastece, é muita gente atendida. Então, o impacto nesse sistema causa um impacto muito grande e um uso que é prioritário, que é o abastecimento humano, além das questões também econômicas. Então, é uma bacia que você vai precisar, para você que está estudando para a prova, para concurso, precisar estar sempre estudando, vendo as informações, acompanhando. E, paralelo a isso, o que as provas têm cobrado? Dados de chuvas, médias e interpretações de gráficos, dados de níveis, né? Então, muita coisa ligado à interpretação de gráficos. Volume observado, volume previsto, identificação de anos secos e chuvosos, né? Para você que é da área de hidrologia, é bom estudar questões de precipitação e de vazão, que são questões que podem estar ligadas aí. Para outras áreas, também cai, né? Já vi prova para matemático, para contador, para outras disciplinas ligadas a usando dados do sistema Cantareira. Ó, uma dessas questões é para uma prova de contador em raciocínio lógico matemático, ok? Prova de raciocínio lógico. Vamos lá, lê a questão. Leia a notícia a seguir. Fevereiro acabou de começar e já acumula 121,3 milímetros sobre o sistema Cantareira. Isso registrado até o dia 7 deste mês de fevereiro. Fevereiro de 2023, o que representa 60,6% da sua média, que foi de 200,4 milímetros. Fevereiro de 2023 choveu 200,4 milímetros. Além de já ser o fevereiro mais chuvoso dos últimos 2 anos, desde 2021, quando acumulou 181,6 milímetros em fevereiro. O gráfico a seguir apresenta os níveis de chuva registrado em fevereiro no sistema Cantareira de 2020 a 2023. Então, aqui está o gráfico registrado de 2000 até 2023. E ele pergunta
no período apresentado, o ano que registrou o menor volume de chuva em fevereiro no sistema Cantareira foi? Bem, então o que é importante em prova de gráficos? Você lê o que está nos eixos do gráfico. Então aqui está o ano, então o anos, né? 2000, 2001, 2002, 2000 até 2023. E aqui chuva em fevereiro em milímetros. E em cima, então, os valores, tanto escrito como se tivesse uma régua, passaria a régua aqui para saber qual é a informação. A pergunta é: o ano que se registrou o menor volume de chuva. Poderia pedir a média, né? Poderia pedir, se fosse às vezes até menos dados, né? Até 3, 4 dados, sim. Mas poderia pedir qual foi a média das chuvas no fevereiro. Poderia pedir qual foi a máxima de chuvas em fevereiro. Mas ele está pedindo o menor volume de chuva. E no caso é fevereiro de 2014. Então, o ano em que se apresentou o menor volume de chuva foi fevereiro de 2014. É uma questão ligeiramente fácil, só de observação, que você pode, então, prestar atenção, ok? E aí, o que que as provas cobram? Cobram também questões ligadas a desperdício de água. E aí você vai precisar saber sobre unidades de medida, né? 1000 mililitros é igual a 1 litro, 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. Então, essa questão do cálculo de volume diário, mensal, anual, ligação desses pequenos desperdícios com a crise sistêmica, essas questões de matemática do cotidiano caem. Questões ligadas à gestão da crise, volume morto, né? O que acontece? Qual é o risco de se captar água do volume morto? O que que é o volume morto? Aquele volume de água que fica mais ao fundo da barragem, né? Ele fica ali e ali ocorre o depósito maior, principalmente de metais pesados e presença de contaminantes. Ou seja, a água do volume morto exige um tratamento diferenciado, tá certo? Para que possa depois ser utilizado. Então, esse é um risco. E a outra questão que também cai é se reduz a pressão, a companhia de abastecimento reduz a pressão das bombas, né? Reduz a pressão do abastecimento, e aí as comunidades que moram em lugares mais altos correm o risco de ficar sem o abastecimento, sem a água chegar. E por que que se reduz a pressão? Para tentar diminuir perdas de água ao longo do caminho. Quanto maior a pressão, né, mais longe tem que chegar a água e também ocorre mais perdas ao longo do caminho. Então, isso daí é o objetivo da redução da pressão na tubulação. E os riscos, como eu disse, do uso do volume morto. Bem, vamos lá então para mais uma questão, agora na área de matemática, uma questão para quem estava fazendo concurso para professor e ligada a essa questão de conversão de unidades. O sistema Cantareira é um dos maiores sistemas de captação e tratamento de água administrados pela Sabesp na Grande São Paulo. Abastece cerca de 8,8 milhões de clientes. No entanto, o sistema Cantareira vem enfrentando a pior seca dos últimos anos. Para alertar sobre o problema de abastecimento, a empresa faz campanhas de economia através das mídias sociais, visando a conscientização da população paulista. Essa questão é tão somente informativa, ok?
Mas isso é importante, porque também para não ficar vocês perderam muito tempo na leitura, isso daí é para trazer você para o contexto. A questão mesmo vai começar agora. A torneira da cozinha da casa de Ellen está pingando e causa um desperdício significante para o sistema. Por dia são 450 mililitros ml de perda. Se considerarmos um mês de 30 dias em que a torneira não foi consertada, ao final, podemos afirmar que o desperdício em litros na casa de Ellen será. Você assinale a alternativa correta. Então, Ellen tem uma torneira pingando na casa dela e por dia ela desperdiça 450 mililitros, ml. A pergunta é quanto é que ela desperdiçará em 30 dias se ela não consertar a torneira? E eu quero a resposta em litros. Então, aí é uma conversão de unidade, ok? Já fez aí suas contas? Então, 30 dias a 450 ml de desperdício diário dá 13.550 ml. Lembrando que 1 litro é 1.000 ml, então os 300 e 500 ml você faz uma regra de 3, né? Divide aí por 1.000 litros, então ela desperdiça 13,5 litros por dia, por mês. Em 30 dias, ela desperdiça 13,5 litros com a torneira pingando. Bem, esse tipo de questão também a prova cobra questões de estatística, análise de dados, porcentagem, sabe? Regras de 3 simples e para questões abertas, as causas da crise hídrica, né? Quem vai fazer questões de atualidades, redação. Então, isso também é importante vocês lembrarem sobre irregularidade e redução de índices pluviométricos, porque uma das questões em que o sistema está baixando é a diminuição das chuvas ou a irregularidade das chuvas, os índices pluviométricos. A outra questão é a expansão urbana em áreas de mananciais, que tem diminuído também as recargas, ou seja, as cidades estão se avançando para as áreas que antes eram áreas verdes e áreas de recarga. O outro é a falta de planejamento e investimentos históricos, ok? Então, é um sistema que foi construído há muito tempo e é preciso já pensar num plano B ou em outras formas de abastecimento e até de melhoria desse sistema, que também precisa de investimentos. E atenção às pegadinhas, né, que o Código Florestal não eliminou as APPs, porque para muita gente, por estar em área urbana, acha que não precisa de preservar a APP. E isso não é verdade. Tem muitas APPs impactadas, mas o Código Florestal não eliminou a APP. A APP continua sendo APP e, de preferência, que ela não seja ocupada, ok? Bem, você vai ter outros conteúdos ligados ao Cantareira no nosso Hidroquiz, tem uma questão lá diferente, e a nossa hidrodica para você ficar assim fera e não errar nenhuma questão relacionada ao Cantareira. Obrigada da sua atenção.